Dorival Júnior faz pedido surpreendente à diretoria de São Paulo. Tem informação aí sobre renovação de contrato do Luciano. Vai renovar, vai parar, vamos falar muito sobre essa situação aí. Rames Rodrigues está fora do clássico de amanhã contra o Santos. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Você que tá chegando agora, dá aquela moralzinha, deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho, que é muito importante. Belezinha, meu camarada? Tranquilidade? Se inscreveu, deixou o like, então vamos para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte: já bora começar já com um papo sério aí, estranho, porque é estranho, não tem como falar, não tem como colocar outra palavra aí. Hoje o São Paulo fez seu último treino aí, encerrando a sua preparação para o clássico de amanhã contra o Santos. Aí tá, São Paulo que viaja hoje aí para Santos, né, para pegar o time do Santos amanhã na Vila Belmiro. E já tem dois jogadores aí que estão fora do clássico de amanhã. Um é o Rames Rodrigues, de novo, tá? E o outro é o Alexandre Pato, tá? Tá aqui a informação do Eduardo Afonso. Dois jogadores que não descem para a baixada para o clássico de amanhã. O meia Rames Rodrigues, com desconforto no adutor esquerdo, ficou em tratamento no refis. Assim como o atacante Alexandre Pato, que sofreu um trauma no pé direito, tá? Então, esses dois jogadores nem no banco, tá? Tão fora, não vão nem viajar para o jogo de amanhã aí. O que acontece? Quando teve aí o jogo contra o Bragantino, que foi o último jogo do São Paulo, né? E teve a situação aí do Rames Rodrigues, né, cara? Ele saiu no jogo contra o Cruzeiro com 7 minutos, ficou pé da vida, pô, como é que tira o cara com 7 minutos? Tava jogando bem, com não sei o quê, né? Substituição sem sentido algum. Pro jogo contra o Bragantino, né, surgiu uma, que ele tava machucado, que ele tinha sido machucado, não, perdão, que ele tinha uma indisposição. Aí tudo bem, né? E todo mundo já, opa, tá estranho isso aí, tá estranha essa situação do Rames Rodrigues. E agora, essa aí, né, que ele teve um desconforto no adutor esquerdo, né? Evidentemente que agora, né, agora eu faço parte daquele grupo de torcedor que tá falando, pô, isso aí tá estranho, cara, tá estranho. Não parece uma indisposição não, né? Quantas vezes, isso é até normal no futebol, quando o jogador às vezes tem algum tipo de problema, né, cara, seja o que for, né, aí os caras vão lá e colocam que ele tá machucado, né? Não tô nem falando que é o caso do Ramos, tá, mas falando no geral, dando um exemplo aqui. Às vezes o cara tem vários tipos de problema aí e não pode jogar porque aconteceu alguma coisa, aí vai os caras colocam que ele tava machucado. Aí, isso é normal no futebol até, né? Não sei se é o caso do Rames Rodrigues, mas é uma possibilidade, porque que é estranho, é muito estranho aí, né? Ele já vinha jogando pouco, atuando pouco aí teve a exposição contra o Bragantino e agora esse desconforto no adutor esquerdo. Tá muito estranha essa situação do Rames Rodrigues aí, tá, cara? Muito estranho mesmo. Vamos acompanhar aí os próximos dias, ver o que vai acontecer. Data FIFA agora, tá? Esse é o último jogo antes da data FIFA. Ele agora vai servir a seleção dele, tá? Vai jogar contra o Brasil, inclusive. Bora ver como é que ele vai jogar, o tanto de tempo que ele vai jogar lá, né? Porque essa data FIFA vai dizer muita coisa, tá? Aí, vai dizer muita coisa sobre essa questão do Rames Rodrigues aí. A última data FIFA ele arrebentou, tá? Que foi aquele jogo que ele comeu a bola contra o Uruguai e jogou muito bem contra o Equador aí. Jogando, né, cara? Um jogo ele jogou inteiro e o outro ele jogou até os 80, até os 35 do segundo tempo aí, né? Então a gente tem uma minutagem bem alta. Aí ele jogou muito bem em questão de desempenho e ficar em campo, né? Tava bem fisicamente aí. Então, essa data FIFA agora aí que vai ter agora, tá? Esse é o último jogo antes da parada. Vai dizer muita coisa sobre essa situação do Rames Rodrigues aí, tá? Então, ele e o Pato fora do jogo de amanhã. Realmente, muito estranho esse negócio aí, cara. Muito estranho mesmo. Não sei porquê e eu fico muito triste com isso, tá? Algo me diz que a passagem do Rames Rodrigues no São Paulo vai ser bem curta, vai ser bem breve aí. Espero estar errado, né? Mas eu acho que infelizmente, tá, cara, com essa situação dele aí, eu acho que infelizmente vai ser uma passagem bem curta dele aí, tá? Eu acompanhei ele no Real Madrid, né? Eu gostava de assistir os jogos do Real Madrid por causa do Cristiano Ronaldo, né? E eu acompanhei a época do Rames Rodrigues no Real Madrid, né? Gostava muito dele, pô, comeu a bola na Copa do Mundo, jogou muito bem no Bayern de Munique aí. Mas, infelizmente, cara, eu acho que não vai durar muito, não. Eu queria muito que ele desse certo no São Paulo, foi uma contratação assim, de muito impacto. Espero estar errado aí, tá? Vamos mudar de assunto agora, a gente fosse sobre essa questão aí da data FIFA que vai ter agora, né? E por último aí, o Arboleda foi convocado, como já era esperado aí, né? Tá aqui, o Arboleda foi convocado para a seleção do Equador para os duelos contra a Venezuela no dia 16 e contra o Chile no dia 21. O jogador também é desfalque contra o Fluminense no dia 22, né? Ele era o último que faltava ser convocado aí, que já era esperado, né? Aí o que acontece? São Paulo agora tem 6 jogadores convocados, tá bom? Como a gente já comentou, o Rames para a seleção da Colômbia,
Ferreira já foi convocado para a seleção da Venezuela. E por último aí, o Arboleda para a Equatoriana. Esses vão jogar as eliminatórias para a Copa. E tem os outros 3, né, que vão para a seleção olímpica do Ramon Menezes, né, que é o Beraldo, o Pablo Maia e o Patrick Lanza aí. Esses não vão jogar porque não tem jogo, é só para treino aí mesmo. Então 6 jogadores convocados aí, né, o Dorival não vai conseguir trabalhar com esses 6 jogadores aí, né, durante essa data FIFA, né? Os 3 que vão jogar as eliminatórias, o Arboleda, o Ramos e o Ferrez, já estão fora do jogo contra o Fluminense, né? Porque os caras vão jogar no dia 21 e o São Paulo joga no dia seguinte contra o Fluminense no dia 22, né? Então não tem como ele jogar aí. A expectativa e a dúvida é dos 3 que vão para a seleção brasileira do Ramon Menezes, o Pablo Maia, o Beraldo e o Patrick. Se eles vão aí se reapresentar no São Paulo antes para ele poder viajar para o jogo contra o Fluminense ou não, né? Porque até dia 21 aí também o treino deles, no dia 22 tem jogo contra o Fluminense. Aí tem essa dúvida aí se eles vão se apresentar antes ou não, tá? Enfim, vamos avançando aí, tá, rapaziada? Bora falar agora aí, rapaziada, sobre o Rai Ramos, né? O Rai Ramos aí, que você fala como era o Rai Ramos. Às vezes a gente nem lembra que o Rai Ramos joga no São Paulo, né? Tá aqui, ó, matéria do Globoesporte.com. Em 7 meses de clube, Rai Ramos atuou por apenas 514 minutos, distribuídos em 8 partidas. Segurando números do espião estatístico, a última atuação do lateral ocorreu há 3 meses, no empate em 1-1 contra o Flamengo em 13 de agosto. Como comparação, o número de jogos é igual ao do Orejuela, o lateral contestado que deixou o Morumbi no meio do ano para defender o Ceará. Antes mesmo de estrear no Vozão, ele se transferiu para o Independiente Medellín da Colômbia. Rai Ramos chegou ao tricolor no fim de março por causa de uma crise na lateral direita. O Igor Vinícius, antigo titular, ausente desde janeiro por causa de uma lesão. Rafinha com um problema no tornozelo viraram desfalques, assim como Moreira, terceira opção e outro nome machucado na época, né? Então, realmente São Paulo estava com um monte de problema na lateral direita aí, por isso que ele foi contratado, ó. Diante desse contexto, Rai Ramos chegou para jogar, mas pouco teve espaço. Titular na despedida do Rogério Ceni contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana, o lateral disputou 4 partidas desde o início aí que o Dorival Júnior chegou. A última vez dele como titular ocorreu a derrota para o Grêmio em junho. Naquela ocasião, o lateral acabou substituído no intervalo, depois uma única oportunidade veio diante do Flamengo, tá? Então o que acontece, rapaziada? Tinha esses 3 laterais machucados quando ele veio, né? O Igor Vinícius, o Rafinha, que eram os 2 que mais jogavam ali, e o Moreira, que era o terceiro lateral aí do São Paulo como opção. Os 3 se machucaram de uma vez. Aí tinha o Orejuela, ainda estava disponível, né? E o São Paulo chamou de volta o Natan, que até então estava emprestado para o Coritiba. O São Paulo foi lá e mandou, né, pediu aí, teve uma negociação com o Coritiba para trazer ele de volta aí pro São Paulo. Aí ele retornou, o São Paulo ficou com o Orejuela, o Natan, aí foi lá e contratou o Rai Ramos, que eu achei que não tinha a menor necessidade, porque além de ter o Orejuela, eu sei que é contestado, mas tinha o Orejuela, o Natan que tinha voltado, e o Rafinha estava prestes a voltar e se recuperar de lesão. Aí a São foi lá e contratou o Rai Ramos aí. É uma daquelas contratações obscuras, né, cara? Tem aquelas contratações que você fala, por que o São Paulo contratou esse cara, né? Por que trouxe esse cara, né? As contratações meio obscuras aí, que jogam poucos, né, cara? Aquelas contratações de empresário, a gente sabe muito bem como funciona essa situação aí, tá bom? Bom, vamos avançando aí, rapaziada. Tá aqui, ó. São Paulo é o segundo time que mais conquistou pontos no Brasileirão desde o fim da Copa do Brasil, rapaz. Olha só, o Atlético Mineiro conquistou 20 pontos aí, o São Paulo e o Santos conquistaram 17 pontos aí. Foram 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no período. Estatísticas aí que valem desde o fim da Copa do Brasil, tá? Que o São Paulo foi campeão aí. De lá pra cá, São Paulo é o segundo time que mais pontuou aí no Brasileirão. Vamos avançando aí e bora falar sobre o clássico de amanhã aí contra o Santos. São Paulo disputa o último clássico para apagar imagem ruim e finalizar missões do ano. O São Paulo chegou aos 45 pontos e alcançou o número tratado como padrão para assegurar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Porém, antes de iniciar o período de férias, a equipe tem uma missão final: vencer o clássico contra o Santos para apagar uma imagem ruim em 2 frentes.
Neste domingo, às 6h30, a bola rola na Vila Belmiro e o Tricolor busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão e ao mesmo tempo é que tenta apagar a lembrança negativa do último clássico disputado, que foi a goleada sofrida por 5-0 para o Palmeiras no Allianz Parque. Diante do Santos, Dorival Júnior terá a oportunidade de quebrar essas duas marcas e retomar os números positivos diante dos rivais do estado. O retrospecto é positivo e com vitórias marcantes, especialmente nos duelos de Copa do Brasil contra Corinthians e Palmeiras. Desde a chegada ao São Paulo, no mês de abril, Dorival disputou 9 clássicos contra Santos, Palmeiras e Corinthians. Foram 5 vitórias, aí 1 empate e 3 derrotas. Um aproveitamento aí de quase 60% dos pontos diante dos seus rivais, rapaziada. Então, os números do Dorival são bons, né, cara? São positivos aí, né? Inclusive, no único jogo que teve contra o Santos foi 4-1, ó. Contra o Santos, o rival desse fim de semana, o Dorival teve apenas um confronto, que terminou como uma das melhores exibições do time na temporada. No Morumbi, goleada por 4-1, com 2 gols de Caleri, outro de Pato, aí para finalizar o placar, né? O que acontece? Ele tem números bons e positivos aí contra os rivais, mas o último foi o pior deles de todos, disparado, né, cara? Tanto em questão da atuação do time, quanto na questão da atuação do técnico, né? Que o Dorival foi bem mal nessa partida aí, cara. Muito ruim mesmo aí a último clássico. Tem essas duas escritas aí, né, cara? Pra apagar a lembrança do último clássico contra o Palmeiras. Esse contra o Santos é o último clássico do ano, acabou isso aí, não tem mais nenhum clássico, é o último, né? E tem a escrita de o time não vencer ninguém fora de casa aí, né? Venceu o Bragantino, não foi fora de casa, mas foi como mandante aí, né? Foi uma situação meio bizarra, né, cara? Você venceu fora de casa, mas foi como mandante, não vale como uma vitória como visitante aí, né? Porque o São Paulo era o mandante da partida, então tem essas duas escritas aí para o São Paulo quebrar nesse clássico de amanhã contra o Santos. Santos brigando para não cair, cara. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil aí para o São Paulo, irmão. Clássico, as coisas se equivalem, aquela história toda lá que a gente já sabe aí. Vai ser um jogo bem complicado para o São Paulo. Joga lá, é bem difícil, belezinha? Bom, mudando de assunto agora, bora falar sobre Dorival Júnior e sobre Luciano. Tá essa questão aí, vai embora, não vai, tem time árabe querendo ele, tá? Toda essa situação aí, né, do Luciano no São Paulo. Tá aqui a informação do Rafael Emiliano. Depois de Dorival Júnior fazer uma reunião privada com o Luciano no último fim de semana e usar a entrevista coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro semana passada para fazer elogios públicos ao seu atacante. O martelo está batido na comissão técnica do São Paulo. É necessário segurar o atual camisa 10 para a próxima temporada para disputar a Copa Libertadores. Esse foi o recado passado por Dorival Júnior aos dirigentes são paulinos, tá? O Dorival Júnior pediu à diretoria que Luciano fique. O jogador e staff foram chamados para discutir uma renovação de salário, tá? Informação aí do Rafael Emiliano, tá? Então, em meio a essa situação toda aí de sondagem, de proposta da Arábia, o Dorival Júnior aí, cara, e é verdade, né, cara? Já teve algumas entrevistas, aqui na informação que o Rafael traz, ele citou a contra o Cruzeiro, que o São Paulo venceu por 1-0, que ele que fez o gol da vitória, que decidiu o jogo aí, né? Foi entrevista que ele rasgou elogios aí pro Luciano. E teve outros aí, tá? Até na entrevista contra o Flamengo, quando o São Paulo foi campeão, que o Luciano foi banco nos 2 jogos, ele rasgou elogios, falou que era muito importante. Só até que sentiu com uma dívida com o Luciano aí, né, cara? Então ele realmente rasga muito elogios aí pro Luciano nas entrevistas coletivas dele. E ele quer a permanência, né? Acho que é até meio óbvio isso aí, como traz o Rafael Emiliano, ele quer a renovação de contrato do Luciano. A gente comentou sobre isso. O Luciano ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024, até o fim do ano que vem. Então aquela questão, se for passar aí vende ele para a Arábia, que é onde os clubes estão interessados nele aí, e caso não venha, tem que renovar o contrato dele, cara, porque se ele não sair agora, né, a partir do meio do ano de 2024, ele vai poder estar um pré-contrato com o qualquer time, porque eles têm contrato até o final do ano, né? Então tem essas duas situações aí. Se for vender, vende. Se não for vender, vai ter que renovar o contrato dele, porque ele só tem mais um ano de contrato, né? E segundo o Rafael Emiliano aí, o Dorival pediu à diretoria que o Luciano fique, né? E ele e o staff, né, os seus empresários, já foram chamados para discutir uma renovação aí de contrato, uma renovação salarial, tá? Acho que é isso, não tem muito que fugir não, né? É isso, irmão. Ou vende ele por um valor bom aí que o São Paulo acha que tem que vender, né? Tem essa questão aí da Arábia,
ou então vai ter que renovar o contrato dele, né? Eu acho ele muito importante pro time, tá, cara? Faz muitos gols, é um dos goleadores do time, muito importante e muito decisivo, tá? E mata-mata ele tem ótimos números. Aí, cara, quase todos os gols que ele fez nessa edição agora do Campeonato Brasileiro foi gols que deram aí pontos pro São Paulo, ou o São Paulo tava perdendo, ele fez o gol de empate, ou o jogo tava empatado, ele fez o gol da vitória, como foi o caso do Cruzeiro. Então ele é muito importante, tá? Eu gosto muito dele, ele já ajudou muito São Paulo, acho ele muito importante aí, e eu quero que ele fique, vou torcer pra que ele fique aí, que ele renove o contrato dele aí com o São Paulo, tá, meu querido? Essa foi a informação de São Paulo, deixa aí embaixo o que você achou da notícia sobre essa questão do Luciano, do Dorival aí, e do Rames Rodrigues também, que é a situação meio obscura aí. O que você acha sobre a situação? Deixa aí embaixo, quero saber a sua opinião, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.